Nesse módulo, a gente vai entrar na parte de leitura de fluxo de ordens. E antes de eu mostrar para vocês os indicadores que a gente usa para fazer a leitura de fluxo de ordens e também como a gente faz essa leitura, eu quero, primeiro de tudo, desmistificar algumas coisas. Algum tempo atrás, com o advindo do tape reading vindo para o Brasil, ficou convencionado a achar que quem fazia leitura de fluxo, ou quem lia fluxo, ou quem fazia tape reading, estava muito acima do nível de evolução espiritual do topo da cadeia alimentar. Né? E começou a ficar uma conversa assim, quem é grafista está excluído, quem opera fluxo é o rei que está com o rei na barriga e é o melhor do mundo. E na verdade isso não existe. E eu vou mostrar para você por quê, eu vou provar para você por quê. O fluxo não é mais importante que as outras coisas, é o contrário. O mais importante do mercado é o contexto. Se a gente tiver contexto, o fluxo ajuda a gente a achar timing. Mas se você opera o fluxo, dificilmente você vai conseguir sair desse mercado positivo, ainda mais agora que a dinâmica e a frequência de negócio do mercado mudou, porque a microestrutura do mercado está mudando em função do avanço e da entrada de mais pessoas no mercado. Então isso muda um pouco a dinâmica do fluxo. O fluxo está muito dinâmico, muito rápido, e o que antigamente até funcionava, que era o tape reading, vocês podem ver hoje, por exemplo, que apesar de ainda fazerem tape reading algumas pessoas, todos eles, sem exceção, colocaram pelo menos no cantinho da tela um gráfico para avaliarem ali um contexto de mercado, um local melhor para operar, uma região de interesse de negócio, enfim. Ou seja, o fluxo não é mais importante, o mais importante é o contexto. Se você tiver contexto, se você entrar no contexto certo, mesmo que você tenha que aceitar o mercado se movimentar mais um pouco, aceitar um risco um pouquinho maior, se o contexto estiver certo, dentro daquele placar, a chance de você sair positivo é muito grande. Agora, se o contexto estiver errado, mesmo que você saiba ler fluxo e o timing esteja certo, na grande maioria das vezes, você vai sair negativo. Ou seja, pessoal, vamos juntar as análises agora para a gente acabar de desmistificar e desestigmatizar isso, tá? O price action, a análise de preço, a ação dos preços, ela mostra para a gente aonde os players querem negociar. A análise de volume mostra para a gente para que direção esses players querem negociar, se eu posso acreditar naquela direção ou não. O timing só mostra para a gente quando eles vão entrar. Então é como se eu dissesse assim, ó, o price action me diz, é aqui, é nesse nível de preço que os caras querem. O volume me diz, é daqui para cima, e o fluxo me diz, é agora. Só isso. Então o fluxo, na verdade, me dá timing de mercado, timing de entrada no mercado, é só para isso. Vocês vão ver que a gente nem olha fluxo quando o mercado está fora de contexto. O que me bota dentro do mercado é o contexto e não o fluxo. O fluxo me dá o timing de mercado depois que o contexto me disse comprar ou vender. Aí eu vou começar a olhar o fluxo para falar, agora talvez eu espere um pouquinho mais, agora eu estou esperando um pouquinho mais para ver quando realmente esses grandes preços vão entrar, ou quando essa briga termina, ou quando alguém ganha essa briga nessa faixa de preço, nessa região de preço. Então, essa aula inicial aqui, na verdade, é para desmistificar esse conceito de que o fluxo é uma coisa especial, muito importante, não o contrário. É menos importante do que o contexto. Agora, tem um outro componente. Fluxo é difícil de aprender. Por que fluxo é difícil de aprender? Porque o gráfico, você consegue estudar parado. Você consegue dar um recuo no gráfico, tirar um histórico do gráfico e operar. E estudar. O fluxo não. O fluxo você precisa operar ele em movimento, enquanto ele está acontecendo. Você não consegue operar ele parado, você não consegue estudar ele parado. Então isso torna a leitura e o entendimento do fluxo muito difícil. Então o fluxo leva tempo para entender, gasta estudo para entender. Você precisa ser persistente, precisa realmente querer entender isso. São horas e horas e às vezes meses e meses para entender uma dinâmica de fluxo, para entender a intenção que está sendo usada no mercado para fazer os preços subirem ou descerem e o timing de entrada baseado no fluxo, tá? Então só para
desmistificar isso tudo e para a gente avançar aqui nos indicadores, eu queria reforçar essa ideia de que o fluxo não é mais importante, o fluxo é menos importante. Você consegue operar só com contexto se você quiser, com os contextos que a gente vai ensinar. O fluxo só te dá um time melhor, ele te dá uma precisão melhor, mas com contexto, sem fluxo, você consegue operar. Com fluxo sem contexto, você não consegue operar. Essa é a diferença. Então fica a dica para vocês, vamos agora para os indicadores e deixem isso claro na mente de vocês, tá? O mais importante é contexto de mercado. O contexto me coloca dentro, o fluxo me dá só o time. Então o fluxo é secundário à minha análise.